Acho que todo mundo já ouviu falar do físico Isaac Newton, ou pelo menos já ouviu falar da história da maçã que caiu da árvore. Pois bem, nesse vídeo vamos apresentar a primeira das 3 leis criadas por Newton. Bom, Isaac Newton foi um filho e matemático inglês que desde cedo manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, ele construiu um moinho de vento e também Isaac Newton elaborou uma das leis fundamentais da física, que é a lei da gravitação universal. Isaac Newton também estabeleceu as 3 leis do movimento, também pode ser chamado das 3 leis de Newton. Movimento é a ação e o efeito que um objeto tem de se mover e variar sua posição espacial de acordo com o referencial no decorrer do tempo. A força é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, ela tem valor, sentido e direção, sendo essas 3 as suas principais características. É um conceito bastante comum no nosso dia a dia que nos dá a ideia de força mecânica, quando empurramos um copo ou puxamos uma gaveta, por exemplo. É relacionado com as 3 leis de Newton, tendo a capacidade de vencer a inércia de um corpo modificando a sua velocidade. A inércia, também chamada de força da inatividade, é a propriedade da matéria em que a tendência natural de um objeto resiste a alterações em seu estado original, de repouso ou de movimento. Ou seja, um corpo parado, ele sempre permanece parado, e um corpo em movimento mantém o movimento. Bem, por já existir essa dúvida acerca do que seria movimento, do que seria força e, sobretudo, como se dava a relação entre elas, foi a partir disso que surgiu a primeira lei de Newton, mais conhecida como a lei da inércia. Antes de começar descrevendo melhor essa lei e o que foi ela, eu gostaria de falar um trecho. Se um corpo estiver parado, a tendência é continuar parado. Se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula atue sobre ele. Realmente, só falando esse trecho você não vai entender nada. Como assim um corpo parado, a tendência é continuar parado? É como se estivessem 2 forças atuando sobre ele de maneira oposta, onde quando elas se chocam, a força de atrito é 0. Então, o corpo vai continuar parado, a menos que, como no trecho diz, uma força atue sobre ele. Por isso, nesse caso, a gente precisa desconsiderar as forças de atrito resultantes. A mesma coisa acontece com o movimento retilíneo uniforme. Para que você compreenda um pouco mais sobre o que é a primeira lei, você precisa saber que quanto maior for a massa de um corpo, maior é a inércia que nele se contém. Porque, como assim? Você já sabe que inércia é a capacidade que um corpo tem de manter o seu estado, ou seja, em movimento ou estático, parado. Então vamos imaginar um carrinho de compras no supermercado. Se esse carrinho estiver vazio, será bem mais fácil você atuar uma força sobre ele, fazendo com que ele ande, com que ele pare, enfim. Já se você encher esse carrinho de compras, ou seja, aumentar a massa desse carrinho, vai ser bem mais difícil você andar com ele, bem como pará-lo. Ou seja, você vai estar mantendo o estado dele de parado ou em movimento. Na primeira lei de Newton, usamos a fórmula FR igual a 0, que a força resultante do corpo é nula. Isso significa que o corpo não acelera. Bom, agora eu irei dar um exemplo onde se aplica a primeira lei de Newton. Um deles consiste em apoiar um pequeno pedaço de cartolina em cima de um copo. Em seguida, coloca-se uma moeda em cima da cartolina. Ao puxarmos ou empurrarmos rapidamente a cartolina, a moeda cairá em linha reta dentro do copo. Isso ocorre graças à inércia da moeda, ou seja, a sua tendência a permanecer em repouso. O uso do cinto de segurança é um dos principais exemplos da primeira lei de Newton. Os passageiros de um veículo, ao colidir com um outro veículo ou numa freada mais brusca, têm a tendência de continuar em movimento. Desta forma, sem o cinto, os passageiros podem ser arremessados para fora do veículo ou bater em alguma de suas partes. Já em caso de colisão com o cinto de segurança, ele faz uma força contrária ao movimento, impedindo que o passageiro continue com o movimento inercial e se lesione.